Eu vou conversar agora, neste exato momento, com o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, o ex-deputado federal Henrique Oliveira, que vai falar conosco hoje por que quer ser governador do estado do Amazonas. E chega hoje no momento em que o Amazonas vive talvez o seu maior golpe contra a Zona Franca de Manaus, que foi agora essa medida do presidente Jair Bolsonaro, que a médio prazo acaba com duas empresas daqui, com a Coca e com a Bev. Não tem como ficarem aqui. E pior, Henrique, elas não estão em lugar nenhum do Brasil, só é aqui. Ou seja, é claramente uma medida para atingir o estado do Amazonas. Seja bem-vindo, Henrique, ao nosso programa. Bom dia, gente. É uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto em casa, né? Primeiro porque os funcionários daqui, muitos deles passaram pela minha vida, pela minha carreira profissional. Ananda, Alex, eu não lembro o nome, William. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande e também um momento difícil, né? Parece que a chuva lá fora demonstra mais ou menos os raios, relâmpagos e trovões que caem sobre a Zona Franca de Manaus nesse dia realmente muito preocupante. Mas o que eu falo não sei se você quer falar sobre isso agora, mas a pergunta se dirige a exatamente isso, né? Por que eu sou candidato, pré-candidato ao governo do Estado? A nossa representatividade política, Alex, ela é muito pequena, né? Hoje nós já deveríamos, eu não digo em qualidade, eu digo em quantidade. Tem alguns defeitos de fabricação, né, em alguns parlamentares, mas eu não digo nem isso. Eles representam realmente o Amazonas e democracia é democracia, foram eleitos. Só que nós só temos 8 deputados federais contra 80 de São Paulo, contra 70 de Minas Gerais, contra o Espírito Santo, que é um estado pequeno. Talvez caibam no Amazonas, eu acho que uns 10 Espíritos Santos, né? Lá nós temos mais ou menos, lá existem mais de 15 deputados federais. Então, as medidas que o Bolsonaro toma contra a Zona Franca de Manaus, ele leva em consideração 2 aspectos. Primeiro, a pouca densidade demográfica que existe no Amazonas. São 4 milhões de habitantes, 1.500.000 votos válidos nas últimas eleições. Né? Se você for no ABC Paulista, se você for em Ribeirão Preto e Piracicaba, somando, já dá mais do que isso de eleitores. E o que ele está fazendo quando ele retira o IPI? Ele faz exatamente isso, ele está beneficiando essa grande maioria de eleitores. Todo mundo sabe que ele vem desidratando ao longo das suas falas. Cada fala dele é uma desidratação. Eu estou dizendo, eu não sou lulista também não, tá, gente? Eu não sou Bolsonaro nem Lula. Porque agora ou você é lulista ou você é Bolsonaro, tem esse debate. O Brasil ficou dividido. Então, eu quero ser candidato exatamente porque colocar à disposição dessas tratativas, porque depois do leite derramado, não adianta você chegar no aeroporto e dar uma declaração: eu fui pego de surpresa aqui, aí vem o Menezes ontem e mostra uma foto do lado do Bolsonaro dizendo que vão ser arrumadas alternativas. Eu quero saber qual é a alternativa. Qual é a alternativa? Tem que se preparar. Antes de você entrar em campo, você precisa treinar seus jogadores. Vamos juntar, cadê o coordenador de bancada? São 8, mas são 3 senadores. 3 senadores são iguais aos 3 senadores do Rio Grande do Sul, aos 3 senadores do Rio de Janeiro, enfim. Já existe um equilíbrio. Mas cadê a ação dessas pessoas? O Omar Aziz, por exemplo, teve uma ação, né? Será que o que aconteceu agora com o IPI foi uma reação do que foi feito na CPI lá da Covid? Eu quero acreditar que não, que Bolsonaro, que teve 70% das intenções de voto aqui no Amazonas, não estaria com um biquinho com Omar Aziz e maltratando a Zona Franca de Manaus e os seus 100 mil empregos diretos por causa disso.
Até porque o Omar Aziz não tem essa votação toda aqui no estado do Amazonas para que todos os amazonenses possam ser punidos, castigados por uma ação de um senador. Mas, Henrique Oliveira, essa ação do presidente Jair Bolsonaro contra o polo industrial de Manaus e contra especificamente o polo de concentrados, ela atinge diretamente aqui a cidade de Presidente Figueiredo, a cidade de Maués, a Coca-Cola e também a Ambev. Aí nós estamos falando aí de pelo menos 20 mil empregos diretos. E perdendo a competitividade, essas empresas vão para onde? Elas vão para São Paulo. Não tenho dúvida. Exatamente, próximo ali da área de distribuição. E aí, como é que fica o estado do Amazonas? Você, como governador, neste momento você faria o quê? Faria o que fez o governador Wilson Lima? O Wilson Lima disse no Twitter que vai entrar mais uma vez com o Madin, agora especificamente em relação a este tema, que é o polo de concentrados. Você faria o que mais em relação a isso? Essas peças jurídicas, elas são importantíssimas, né? E eu acho até que nesse momento onde existe um estremecimento entre o STF, e a gente sabe que a justiça, ela é cega, mas muitas vezes ela pode ser raivosa, né? Eu posso até acreditar que, de repente, caia na mão de algum ministro que queira desafiar um decreto que até acredito que seja realmente ilegítimo, porque foi feito num ano eleitoral visivelmente com intenção de conquistar eleitorado, né? E um grande eleitorado. Só que isso não se reflete, a gente não está vendo isso se refletir, já baixou 5% lá atrás, agora praticamente zerou, e a gente não vê isso no supermercado, que é a grande motivação. O que eu faria, eu fui relator da Zona Franca de Manaus, da prorrogação da Zona Franca de Manaus, na CCJ como deputado federal, e nós conseguimos até 2073 essa 50 anos. 50 anos. Só que hoje eu fico vendo o seguinte, antes eu me vangloriava disso, e hoje eu até deixo de falar sobre isso, porque, na verdade, não adianta você prorrogar por mais 100 anos, 200 anos. Uma caneta Bic acaba com tudo. E outra coisa, se os governantes não se preocuparem com um novo modelo, né? Nós estamos sentados em cima de uma grande arca, de um grande tesouro, né? O Amazonas, ele tem minérios espalhados pelo estado inteiro, todo mundo sabe disso. Até talvez o presidente Zelensky lá da Ucrânia saiba disso, só que parece que não sabe. E cadê toda a força que o Bolsonaro dizia que, não, vou sentar, vou dar uma canetada? Essas canetadas que ele precisa dar é em cima da questão da extração do potássio, que agora a gente vê a grande crise que existe na necessidade de fertilizantes para o agronegócio do Brasil, né? Hoje a gente está dependente de potássio, dependente dos outros componentes para que a gente tenha uma boa safra. A gente tem o gás natural aí também que está sendo disputado lá pela Alemanha, pela Europa toda. Hoje a Europa é refém do gás natural lá que faz o aquecimento da Alemanha, que vem da Rússia. Nós temos uma BR que já foi prometida, já tivemos um ministro durante 8 anos, praticamente 8 anos, dentro do Ministério dos Transportes, que poderia ter pavimentado tão famigerado trecho do meio. Eu acho que esse trecho do meio e esse ponto, eu acho que a gente tem que dar uma parada aqui, porque ele é muito importante, porque é o seguinte, a BR-319, ela é uma BR extremamente importante para o estado do Amazonas, porque nos tira do isolamento eterno que nós vivemos. E aí não é só uma culpa dos políticos, é uma culpa também do Ministério Público Federal, que não sabe o que vive os amazonenses aqui
e ficam criando burocracia ecológica. Mas, pelo amor de Deus, 13 anos de governo do PT. Desses 13 anos, 8 anos de um amazonense, que não era amazonense, mas foi eleito pelo Amazonas senador da República, que foi ministro do transporte e não conseguiu asfaltar o trecho do meio. E aí o senhor vê isso como? Incompetência? Eu vejo isso, olha só, eu não, apesar do Ministério Público sempre ter me perseguido, sempre, eu já posso até pedir música no Fantástico, porque eu já fui caçado. Desde quando eu era vereador, né? Fui caçado como vereador, fui perseguido durante 4 anos como deputado federal. O Ministério Público foi, e o Eduardo Braga, nosso algoz lá também, nos tirou da vice-governadoria, enfim. Mas o que eu acho que falta sensibilidade no Ministério Público é exatamente em cima disso. Porque tem algumas pessoas, não são todos, né, mas que são concurseiros, gente que não tem sensibilidade, gente que não sabe nem onde é a BR-319, a importância disso. Nós sabemos que existe a possibilidade de nós fazermos uma estrada-parque ali, né? São 400 quilômetros que podem ser cercados com túneis passando por baixo para que os animais possam transitar. Não, mas ali vai ter uma costela de peixe, vai ter uma devastação. E onde é que está o nosso IBAMA? Onde é que estão as fiscalizações? Onde é que estão os órgãos que podem fiscalizar? O Exército não pode tomar conta disso para que... Então, assim, o que precisa... Você vai hoje a um supermercado, vai aqui no pátio, pertinho daqui, se você for contar e enumerar os produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus e que poderiam ser produzidos aqui para consumo do amazonense e das pessoas que aqui moram, eu chego pelo menos a 90%. E por que a gente não tem aqui uma fábrica, de repente, de macarrão, de sabão, de pasta de dente, de sabonete? Por quê? Porque a logística é diferente, a logística é difícil, né? E aí eu não vou nem questionar o que todo mundo sempre falou, que é um lobby do Passarão, que é um lobby do pessoal das balsas, que eles não querem que a BR seja pavimentada, porque senão eles vão perder. Eu acho que todo mundo ganha nesse momento, é um ganha-ganha. Se asfaltarem esse trecho do meio, e bem asfaltado, né, para carretas, para caminhões, pesados não, mas dentro dos limites que possam trafegar, nós vamos ter competitividade do Amazonas. Nós temos aqui o Pacífico, pertinho daqui, depois da Guiana aqui. Eu acho que é outro caminho que não é explorado. É outro caminho, né? que não é explorado. Então, depois de Roraima aqui, você já tem a Guiana e já tem um porto de Georgetown que já leva direto a soja que pode ser escoada. Que não é preciso passar por balsa. A gente vai direto, né? Então assim, o que eu acho é que o que falta é você pensar no futuro, porque... E aí eu não saio em defesa nem de... Henrique, você abre um debate, que é um debate que poucos políticos aqui no estado do Amazonas conseguem ter essa visão via outra BR, que é 174. Exatamente. Que é um outro oceano que leva a gente para o mundo. Para o mundo. Exatamente. E ninguém fala sobre isso. A gente está se virando, a gente está se preocupando em se voltar para o Brasil, o consumidor, onde já existe um grande... Você anda hoje por São Paulo, você já foi muitas vezes lá, eu vou muito a São Paulo. Pô, é impressionante, você anda ali pela Bandeirantes, anda pela Anhanguera, anda... outra coisa. Outra coisa. Não, aí você vê só plantações, um parque industrial gigantesco. Uhum. E o que era aquilo dali, gente? Há 400 anos atrás. Aquilo era Mata Atlântica. Só para te ter uma ideia, Atlântica. Só para não te atrapalhar, falando ainda desse segmento que é importantíssimo, que é o segmento indo para a Venezuela, o outro indo para a Guiana, que está a Venezuela também a gente não pode descartar. A Venezuela comprou de carne do único frigorífico que tem em Roraima, que é o Frigodeste, que é do governador. Só no ano passado, 36 milhões, não de reais, de dólares. Olha aí. Em carne. 36. De onde?
de Boa Vista, de uma empresa privada. 36 milhões. Por que nós não estamos vendendo carne para a Venezuela? E com essa, cadê onde é que está a nossa biodiversidade que pode promover exatamente esses produtos que podem e que são vistos de uma forma competitiva lá nos Estados Unidos, né? Como é que cadê o elefante branco do Instituto de Biotecnologia da Amazônia, né? Que foi construído, se gastou milhões e milhões de reais e até hoje não mostrou para que veio. Então, não adianta, as pessoas parecem que ficam correndo, os políticos ficam correndo atrás do leite derramado, como eu falei no começo. Henrique Oliveira, nós estamos falando sobre IPI, mas é importante falar sobre novas matrizes econômicas para o estado do Amazonas. E não se discute isso no estado do Amazonas há muitos anos, por exemplo. Não se discute profundamente e sem vaidade política e sem bandeira política a questão da exploração dos minerais aqui no estado do Amazonas. Porque os grandes países que criticam que nós não podemos explorar, eles a exploraram deles. E nós temos aqui que ficar intacto. A floresta não pode mexer, não pode fazer nada. A outra questão que não se pode fazer aqui é criar pastos. Criar boi, por exemplo, aqui. Não pode fazer aqui no estado do Amazonas. Quais são essas matrizes econômicas? O que você tem para falar sobre isso como candidato ao governo do estado? Olha, só pincelando rapidinho em relação a essa questão dos minerais, a gente sabe que os minerais são extraídos daqui, né? Mas são extraídos de forma ilegal. Eu imagino o que sai de ouro daqui, o que sai de nióbio. Se você for em São Gabriel da Cachoeira num momento como esse, você vai ver cheio de mochileiro lá, de hippie, de riponga, não sei o quê, de ONG, e que com certeza estão levando, estão extraindo de forma extrativista ainda, manual, isso tudo, mas são eles mesmos que são os principais oposicionistas para que não haja uma exploração mineral e que pode ser feita de forma regular, né? Mas só que hoje, se você entra com qualquer tipo de processo no INPM para poder, no Instituto Nacional de Mineração, no Ministério das Minas e da Energia, você já consegue uma barreira forte ali, porque foi detectado que embaixo ou próximo daquela mina de potássio ou de calcário, descobriram lá um fóssil de um animal pré-histórico, ou que inidentificável, ninguém conseguiu identificar, então já paralisou por ali, ou então um túmulo de um indígena, alguma coisa parecida, como foi o caso aí das estradas que estavam sendo pavimentadas na época do nosso governo até a M10, a M10 até Manacapuru. Então, assim, o que eu acho é que existem outras matrizes. Na época do nosso governo, nós tínhamos o governador, eu era vice-governador, não tinha caneta, era uma caneta sem tinta, mas aí eu escutava muito, né, pelo menos através das notícias que a SEMCOM dava, de que existia um projeto. Nós temos uma commodity que se chama proteína animal, a proteína vinda do peixe, eu não digo nem do boi, porque realmente hoje, durante uma grande parte do ano, o Amazonas fica alagado. As várzeas. Então, assim, para você criar em grande escala a pecuária bovina, é um desafio muito grande, até porque tem, não sei se você sabe, mas tem o timbó aqui. O timbó é uma erva que envenena o gado. O gado morre, tem que ter uns cuidados especiais. E não é a vocação do Amazonas, a não ser no sul, ali na região de Apuí, de Humaitá, Manicoré, Santo Antônio do Matupi, por ali existe essa possibilidade. E o Amazonas é um país. Exatamente. Mas nós temos essa possibilidade do peixe. A gente hoje importa peixe de Rondônia, de Roraima, né? Tambaqui,
Então, assim, e com a possibilidade de ter a maior lâmina de água para a produção de peixes do mundo, e o mundo todo pede essa commodity, todo mundo precisa se alimentar, né, a piscicultura. Então, eu acho que essa é uma das grandes alternativas. Tudo junto, eu estou falando BR-319, a gente não pode pensar em piscicultura sem pensar em ração. Nós não temos o milho, que é o principal componente para poder fazer a ração, mas nós temos a soja aí de Roraima, do Mato Grosso, que passa por aqui e vai direto lá para Itacoatiara e vai para fora do país e não deixa aqui esse substrato que é importantíssimo para a formação da ração. Então, assim, eu acho que falta pensar o Amazonas de uma forma diferenciada. E não adianta... Só que esse é o grande problema que eu posso te revelar nesse momento. Quantos governadores o Amazonas teve em 7 anos? Acho que 2, né? 3 no máximo. 4. 4, né? Foi 4 governadores. Foram 4, né? É pior do que presidência de síndico nós tivemos o Melo, o Davi, o Amazonino e o Wilson Braga. Então, em 7 anos foram 4 governadores. Como é que um aguenta? Tem um ditado que nem o seu quê de peruano aguenta um negócio desse, né, meu irmão? 4 governadores. Eu tenho um ditado que um amigo meu me falou um dia desse, que até agora eu não entendi. Ele disse que isso explode Botafogo e Paysandu. O que tem a ver o Botafogo com Paysandu, né? Mas, enfim... Mas essa eu acho que essa é uma questão política, porque as pessoas se preocupam tanto com a política eleitoral. Já viu algum processo eleitoral ser tão antecipado como esse desse ano? A gente o partido se dividiu em 2. Eu estou hoje no Podemos, estou acabando de vir de Brasília, cheguei de Brasília para uma reunião para que a gente possa pensar num outro elemento, né, numa terceira via, que não seja nem o doido, nem o que passa a mão, entendeu? Nem o doido, nem o ladrão. Você que falou. Então, eu falei ontem ex-presidiário. Eu falei porque ele é realmente ex-presidiário, né? E agora a ONU deu a chancela para ele, dizendo que foi a maior injustiça que houve, né? Então, eu não estou aqui para perder voto nem de lulistas, nem de bolsonaristas. Eu, pelo amor de Deus, eu estou te falando que o Brasil, como o Amazonas, não pode polarizar, né? Não pode dizer, tem 2 candidatos apenas. É por isso que eu sou candidato. Tem que ter ali, pelo menos, mais uma alternativa. Ó, tem o Wilson, tem o Amazonino, tem o Eduardo... tem o Cabeção, tem o Plínio. Pô, aí fica bonito o negócio. Agora pensar... Fica igual a eleição de presidente quando aqui elegeu o Collor, né? Tinha pelo menos uns 20 candidatos. E eram nomes fortes, né? Se você for lembrar que tinha Ulisses Guimarães, tinha Aureliano Chaves, você não tinha nascido ainda, mas tinha... a Fife Domingos, tinha Collor, tinha um time legal. O Fernando Gabeira, que quase foi prefeito do Rio de Janeiro. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para a matriz e falar com o William. Que daqui a pouco o William fala, depois da minha pergunta, o William fica aqui já pronto para dele, que a dele deve ser difícil pra caramba. Henrique, você foi o vereador mais votado quando foi candidato a vereador de Manaus. Depois você foi o deputado federal, um dos mais votados. Você vinha sendo namorado quando foi vice-governador na chapa do José Melo, por todos os outros candidatos ao governo do estado, inclusive pelo Eduardo Braga. E foi vice-governador... se passou ali aquela crise da Maus Caminhos, que não te atingiu. É importante, eu acho que você fale sobre isso. Você não foi preso. O governador... Não, nem preso, nem citado. Exatamente. Nem citado no processo. Exatamente. E eu acho importante que você fale sobre isso, porque
Você vem ali de uma carreira de votação bem expressiva. Aí você vira vice-governador de um governador que foi preso, acusado de desviar dinheiro lá na Maus Caminhos da Saúde. Fato, isso foi fato. Aí você nem foi citado, não foi preso, a Polícia Federal nunca bateu na sua casa, mas o povo lhe puniu por isso. Assim, só para acrescentar, nesse currículo aí, eu tive ainda uma eleição para prefeito. Exatamente. Que se tivesse mais 5 dias... Se tivesse mais, eu acho que 5 dias eu seria o prefeito hoje, porque eu iria para o segundo turno. Exatamente. E viraria a onda e eu ganharia com certeza do Arthur naquele momento. O Arthur voltaria para Portugal para tomar o vinho dele lá, numa boa. Então, assim, eu não sei se eu fiz um mau negócio para o próprio Arthur, né? Talvez ele ficasse mais feliz. Eu acho que isso é unanimidade naquele momento, né? Ia virar onda, ia ganhar. Porque você vinha ali numa crescente ali. Aí nós pegamos o Melo com 3% das intenções de voto e ganhamos do Eduardo com 60%. Só que o Melo disse para mim o seguinte: o Henricão, aceita o convite porque nós vamos governar a 4 mãos. Então, beleza, porque você sabe, Alex, que não tem ninguém aqui que venha de fora, ou que não tenha padrinho político, ou que não seja do esquema, ou que não seja amigo, que vire vice-governador. Está lá uns vice-governadores lá de trás. Quem eram? Chico Garcia, Samuel Hanan, Alfredo Nascimento, Omar, todo mundo de dentro da mesa de dominó. Então, agora, depois que vieram os novos, todos os novos tinham que ter musculatura política. Aí veio o Carlos Souza, que chegou a ser preso, né, preso por maldade, né, esperaram o Amazonino fazer uma viagem, ele assumiu como prefeito, foi preso para desmoralizar. Depois veio o Issa, que foi demitido publicamente na rádio Tiradentes, né, pelo Arthur. Depois veio o Rota, esse está se salvando até agora ainda também. Ele é o único que conseguiu ser vice 2 vezes, né? Mas ele passou um tempo limpo. O Rota conseguiu se reeleger como vice. Conseguiu. Se isso não é articulação política, isso é um fato novo na política brasileira. É porque ele tinha o DEM. E o DEM era importantíssimo para o Avante naquele momento. Então, está justificado. E é uma pessoa querida. É uma pessoa querida, é uma pessoa muito querida, muito amiga. Então, assim, aí veio o Melo. Disse, vamos lá, então. Vamos agora para o desafio. E ganhamos a eleição. Agora, a pergunta que não quer calar. Primeiro, que foram 2 crimes. O crime eleitoral, que fez com que nós perdêssemos o mandato, e eu perdi o mandato porque era vice e é na alegria e na tristeza quando você é caçado. Caçaram a chapa inteira, né? Caçaram a chapa toda. Eu desafio qualquer telespectador, ou web espectador, ou rádio ouvinte agora, que se encontrar o meu nome em qualquer momento do processo eleitoral, que não seja apenas, então, caça-se a chapa, o senhor José Melo de Oliveira e José Henrique Oliveira, só aparece aí. E maus caminhos, né, que depois levou à prisão do ex-governador, é zero, não existe, zero à esquerda, ninguém toca nem no meu nome. E eu te pergunto o seguinte, aí me colocam essa questão do desgaste, porque eu fui vice do Melo. Quem foi que criou o Melo? Vamos botar aí os nossos, vamos fazer uma retrospectiva. O Melo foi secretário de Educação do governador Amazonino Mendes, quem o criou, foi durante, eu acho que 3 mandatos do governador. Ele falou aqui, sentado nessa cadeira aqui que você está, ele falou que conversa com o Amazonino Mendes até hoje. Pois é. Então, assim, aí ele foi o secretário de Educação e um bom secretário de Educação do Amazonino Mendes. Aí depois foi secretário de governo do Eduardo Braga. E foi o articulador de mensalão de prefeitos e fez com que o Eduardo ganhasse. Dizem que tinha mensalão, não estou dizendo mensalinho, que era mensalinho. Era mensalinho, o mensalão era do... ouvi falar. Ouvi falar isso, essa história. Eu também ouvi. Aí articulou o cartão que elegeu a Vanessa contra o Arthur.
Dizem também que houve essa história do cartão. Eu não cheguei a ver nenhum cartão. Eu só tenho cartão da Riachuelo, da CIA. E depois veio a história, e ele foi vice de quem? Ele foi vice do Omar Aziz. Agora querem imputar todo esse desgaste que existe, né, da figura do Zé Melo no cabeção, no vice-governador, que ficou fechado numa sala escura lá. Eu desafio também, Alex, William e Ananda, desafio qualquer pessoa que pegue um decreto que foi assinado pelo Henrique Oliveira, uma ordem de serviço que foi assinado pelo Henrique Oliveira, uma nomeação de qualquer secretário, de qualquer diretor, de qualquer pessoa que não tenha sido do meu gabinete, dos meus 16 funcionários. William, faz a tua pergunta para deixar logo para o segundo bloco já aquecido aí. O senhor comentou agora há pouco a respeito da proposta de governar a 4 mãos. O senhor falou um pouco a respeito dessa experiência agora, né, de ter uma caneta sem tinta. O senhor, caso governador, como pretende atuar com seu vice? Na verdade, eu quero antecipar que provavelmente seja a minha vice, né? É uma mulher, sim. Vamos prestigiar uma mulher. Eu fiz um convite. Política ela? Ela é política, ela é política, é a Vera Lúcia Castelo Branco, que foi deputada estadual por 3 mandatos. Na verdade, eu peguei o Podemos aos 48 minutos do segundo tempo. Eu estava no PROS, o PROS teve uma intervenção nacional, mudou a presidência do PROS, eles mudaram todos os diretórios estaduais, e eu fiquei aguardando até o último momento, achando que o Júnior, Eurípides Júnior, que era o presidente nacional do PROS, fosse conseguir reverter essa situação. Não revertendo, eu consegui, através das amizades que fiz como deputado federal, o Podemos o Abdala tinha acabado de sair do Podemos para ir para o Avante, e aí eu liguei para Renata Abreu, falei com alguns amigos que eram deputados federais do Podemos, e consegui. Só que quem ficou lá dentro apenas foram os suplentes de vereadores que não podem sair de lá. E aí eu convoquei também que estava sem partido, a Vera Lúcia Castelo Branco, que já chegou a ter 30 mil votos para deputada estadual, é uma delegada de carreira, hoje aposentada, mas é uma pessoa... Ex-mulher do deputado Sabino Castelo Branco. E, então, assim, nós já a convidei, e ela... O problema eu acho que o Estado é tão grande, quem conhece a máquina é tão grande, e como minha Kombi está vazia, não vai ser difícil dividir tarefas, dividir missões, dividir prestígio, principalmente prestígio, né? A pessoa tem que se sentir vice-governador, ela tem que saber que ela colaborou para que aquele mandato fosse conquistado. O Melo, eu tenho assim, uma franqueza muito grande. O Melo não me deu oportunidade no governo. Eu vou fazer uma pergunta, já que você está falando dessa questão do Melo, de ser vice. Você acha que ser vice do Melo atrapalhou a sua trajetória política, que era uma trajetória política de um homem com muitos votos? Você não vem de uma família política, você vem da TV, e eu falei aqui como vereador mais votado do pleito, uma votação que lhe daria tranquilamente um mandato de deputado estadual naquele momento que foi vereador. Eu acho que foi uma votação histórica, eu acho que só perdeu para o Carlos Souza quando foi vereador. Quando foi candidato a vereador. Depois teve uma votação. O Sabino também teve uma votação muito boa. O Sabino teve 50 mil votos, alguma coisa assim. A tua votação foi próximo disso? Foi. Eu tive 36 mil votos. 36 mil votos, e nunca mais ninguém chegou nem próximo dos 36. Hoje, o mais votado da Câmara tem... na Câmara? Tem 16 mil votos. O pastor Carlos Alberto. Pastor 18 mil, eu acho, no máximo. Pastor João Luiz com 18 mil votos. 18 mil votos, bem distante de 36. E para deputado federal, uma votação também expressiva. 100 mil votos. Exatamente. Para prefeito, antes teve outra votação bem expressiva e quase vai ao segundo turno, e não foi prefeito naquele momento pelo um acidente de destino.
e foi vice e depois tentou ser vereador e teve uma votação bem abaixo daquela votação que já teve historicamente. Você se arrepende de ter sido vice do Jonello? Olha, eu separo muito bem as coisas. Primeiro, no final aí, em relação a essa eleição para vereador, foi uma eleição totalmente atípica. Foi uma eleição onde você andava de máscara nas ruas. Eu sempre fiz campanha corpo a corpo. As pessoas não estavam na rua, as pessoas estavam em casa. Hoje ainda não existe o domínio sobre a ferramenta. Se você for dizer que alguém domina, é mentira. Das redes sociais. Das redes sociais, ninguém tiro no escuro, principalmente em relação à campanha eleitoral. A gente precisa avançar muito nisso ainda, principalmente se desvencilhando dos fakes, né, fazendo uma campanha séria, tal, limpa. Os bolsões de pobreza foram invadidos pela área vermelha, viraram zona vermelha, onde os traficantes e milicianos que comandavam. Eu andava de manhã num bairro, à noite o cara dizia: olha, que história é essa? O Henrique esteve aqui. Não tem nada de Henrique não, quem te dá o gás aqui, quem mantém teu filho vivo, quem te ajuda todos os dias no hospital quando dá dor de dente é a gente, não tem esse negócio de Henrique Oliveira aqui não. Então não dá para dizer, foi por causa do desastre que houve Não é, tanto é que as pesquisas mostram hoje que eu tenho 6% das intenções de voto, 6% das intenções de voto, 60 mil votos, 60 mil votos no Estado. Se for botar isso aí, com certeza a pesquisa foi feita só em Manaus, eu teria uns 100 mil votos. Então, assim, as pessoas gostam de mim, eu sinto isso. Eu ando nas ruas, as pessoas querem tirar foto, querem fazer uma selfie, querem perguntar: Henrique, e aí, vai sair para quê e tal? Hoje, se eu chegar lá no Morro da Catita, lá, bater na porta, meia-noite, Morro da Catita, para quem não sabe, fica ali no Valparaíso, depois de Jorge Teixeira. Então, assim, era uma pergunta até que eu ia usar no debate, mas agora o Eduardo já vai pegar essa... Morro da Catita. Já vai pegar essa... Eu ia chegar para ele: Eduardo, tu sabe onde é o Morro da Catita? Já tu que conhece tanto o Estado... E ele com certeza não saberia. Mas o Morro da Catita fica ali. Se eu bater na porta à noite lá, Alex, e alguém reconhecer minha voz, primeiro vai reconhecer, sem vaidade nenhuma, juro por Deus. Estou falando aqui num trabalho de 30 anos nas ruas, como radialista, como jornalista, como apresentador de programa, como garoto de programa. Então, assim, na rua direto. Então, as pessoas, assim, têm um carinho especial, vão abrir a porta, vão deixar eu entrar, eu briguei com minha mulher, posso dormir aqui? Não, dorme aí e tal, amanhã a rua toda está sabendo que o Henrique Oliveira está lá. Mas isso tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Quando acontece o desastre, né, até você conseguir explicar que não tem nada a ver com a história, eu acho que a onda passou. Não a onda FM, não a onda digital, mas essa parte, as pessoas começaram a entender que o Henrique apenas pegou uma carona errada. Eu faria tudo de novo. Hoje, quer queira, quer não, eu fiquei na história do Amazonas. E uma história boa também, se a gente andar em diversas escolas, diversos ginásios, essas estradas todas que o Wilson Lima está inaugurando, esses parques viários, essas grandes obras, o centro de convenções, o anel viário da Avenida do Turismo, tudo começou com a gente. A questão do Prosamin, tem placas lá hoje que tem os nossos nomes ainda. Então, assim, um dia os meus netos vão chegar e vão dizer assim: não, meu avô foi governador do estado. E tem gente que nasceu aqui, caiu os dentes aqui, que tenta há um tempão e que não consegue fazer isso. Então, assim, o Amazonas é o meu estado, né? Eu amo esse estado, eu quero contribuir. Sei que não tenho muita chance de ganhar a eleição. É muito difícil contra a máquina do estado, contra uma popularidade de um senhor que já foi 4 vezes governador do estado, contra o outro adversário lá, aquele que tem a cintura mais larga, que também eu não sei se eu consigo
sei de onde vai aparecer o dinheiro, porque ele tem fundo eleitoral. O meu partido não tem fundo eleitoral, mas eu tenho uma grande vantagem. Eu vou poder ir para os debates, vou poder estar na onda digital, vou poder estar na difusora, vou poder estar nas ruas, vou poder conversar com as pessoas. E essa campanha, ao contrário do que as pessoas possam achar, vai ser uma campanha de corpo a corpo, entendeu? As pessoas vão querer ver o candidato. E quem é que vai ter coragem de ir para a rua? Tem que fazer essa pergunta. Quem é que vai ter coragem de ir para a rua sem segurança, né? Sem guarda-costa, ou só com aquele oba-oba e tal? Eu vou para todos os lugares. Eu vou para todos os lugares, e para todos os lugares onde eu vou, eu sou bem recebido. Por isso que eu acredito muito que a gente possa ser uma surpresa nessa eleição. William? Com esse seu trabalho para a sua candidatura a governador do estado, como é que o senhor tem trabalhado a base pré-estadual, principalmente no interior do estado do Amazonas? Não existe, zero. Eu sou muito franco, não tem. É como eu te falei, William, eu peguei o partido agora, né? Mas tem muita gente que entra aos 45 minutos do segundo tempo e faz o gol do campeonato. Então, assim, o estado, eu tenho a vantagem de ter sido conhecido através da campanha do Melo, que o Melo correu o estado todo, e aí tem lá o recall do Henrique Oliveira, que era vice e que hoje é pré-candidato ao governo do estado. Você vai basear a campanha aqui na região Mas eu não tenho... Se eu pegar uma voadeira ou um expresso e ir lá para Coari para passar amanhã lá fazendo eu vou gastar 2 dias para chegar e voltar, e no outro dia chega um avião, um jato, um helicóptero, um Exocet, uma bazuca. Passa 3 candidatos lá e... Passa aquele tanque, como é que tem um tanque... E aí acabou, cara. Então é melhor o seguinte, vou ficar acabou aqui, a eleição. Acabou, eu vou ficar em Manaus, vou tentar ir a Rio Preto agora. Segundo turno é outra história. Segundo turno, aí as coisas mudam, aí fica equilibrado, 50%, 50%. Aí eu vou conseguir, essa onda já vai ter rodado o estado, olha quem foi para o segundo turno, aí tem televisão, e aí eu vou conseguir chegar, estender, polarizar, pulverizar mais um pouco essas importante que o seu partido permite que o senhor vá aos debates também, né? Essa é a grande vantagem, porque eu estava no PROS e me mantive no PROS. O PROS tem 8 deputados federais, tem uma regra agora que exige que os partidos tenham 8 deputados federais para participarem dos debates, mas eu também acredito que no primeiro turno, quem vai para o debate eu acho que só eu e talvez o Ricardo Nicolau, não sei se o Ricardo mantém a candidatura dele. Ele disse aqui que a candidatura é para valer. É para valer, né? Pode ser. Eu já vi muita gente falar isso também, depois dá uma ré. Mas pode ser que ele componha também, pode ser que ele seja um vice do Amazonino, né? Eu acho que o vice do Amazonino ele já escolheu. E está aberto aqui, inclusive, eu acho que a Vera Lúcia Castelo Branco até abriria a mão para ele, se ele quisesse ser meu vice também. O Amazonino. Não, o Amazonino não. O Amazonino não seria minha vice. Mas eu digo para o Ricardo Nicolau. O Ricardo Nicolau. Mas aí tem mais um candidato, o Eduardo, não sei se o Eduardo vai para debate. O Amazonino, com certeza, e o Wilson, que lideram as pesquisas, provavelmente não vão para o debate no primeiro turno. Então, eu vou ter mais um tempo lá na televisão e espero que não seja tão tarde, né? Porque os debates são muito Henrique, tarde. eu acho que todos vão para o debate porque a diferença de um para outro não é grande. Essa eleição é uma eleição completamente atípica também, porque se passou aquela ideia do novo. A ideia do novo no Brasil, em muitos estados, não deu muito certo. Então, é uma eleição que qualquer um pode ganhar. Porque aí você percebe o amazonino que está ali estagnado nos 30%, aí depois o Wilson ali com o Eduardo Braga ali juntos ali, pesquisa que é em vez da Eduardo na frente, o Wilson na frente, e aqui embaixo ali todo mundo junto. É 1% à frente do outro, então você não vê assim, tipo, nenhum candidato com 60%, com 50%. E me permita lhe falar que assim, essas pesquisas são todas
estimuladas, né? Não são pesquisas espontâneas. Porque se você for fazer uma pesquisa espontânea, você vai ver que os resultados são totalmente diferentes desses que aparecem. Eu digo em termos de o percentual de indecisos, indefinidos. Será que você poderia mudar o seu voto? Muita gente muda. Muita gente muda durante A eleição é uma onda. E a onda que aconteceu com o Wilson Lima foi mais ou menos essa, né? As pessoas começam a se reunir e dizer assim, não, mas pô, eu não vou... Ninguém diria que o Wilson Lima seria governador. Quem diria? Não, vou votar no Amazonino. Não, Amazonino já foi, já chega. Vou votar no Plínio. Pô, o Plínio acabou de ser eleito senador, pô, ele tem que continuar como senador. Não, vou votar no Eduardo. Eduardo, pelo amor de Deus. Então, assim, as pessoas na família, 10, 15 dias antes, elas vão conversando na fábrica, no táxi. Aí 5 dias antes, né? Aí essa é a minha esperança. Aí vai dizer, não, Amazonino não, Wilson não, Plínio não. Rapaz, o Cabeção, bicho, o Cabeção é gente boa, cara. O Cabeção pegou só a carona errada. É justo que eu estou com o Alex está dirigindo o carro, tal, a gente passa o sinal vermelho, aí o Alex recebe a multa e vamos multar o Henrique também, porque estava do lado do banco de passageiro. Então, essa concepção, e eu acho que essa eleição, para mim, eu volto a dizer, não é pretensão, mas eu sei das minhas limitações, mas o que eu quero é isso que eu estou tentando, o que vocês estão me dando oportunidade agora, é de falar, entendeu? É de mostrar para as pessoas que eu continuo sendo um bom pai, um bom amigo, um bom político. Eu ando de bermuda sem problema algum, porque eu não tenho tornozeleira, sou uma pessoa simples, tenho hábitos simples, moro em casa financiada, tem um boteco e um bar que estão todos convidados a irem para comer a melhor feijoada. Vamos lá. É ótimo, inclusive. Eu vou lá sempre. Boa, é ótimo. Então, faz logo propaganda aí, né? Agora, se eu tivesse entrado na maus caminhos, se eu tivesse roubado, se eu fosse um picareta, um ladrão, eu tinha montado um barzinho para mim, para poder sustentar a minha vida, não. Então, assim, isso vai começando a ser acomodado na cabeça das pessoas e na hora... Quem não tiver um emprego, quem não tiver uma ajuda, quem não foi ajudado, quem não tiver... O voto de opinião, eu acho que é um voto que está solto e que pode migrar para alguma dessas candidaturas. Obrigado, Henrique. Obrigado, William. Obrigado, Nanda. Obrigada. Considerações finais. Gente, olha, me senti muito à vontade, viu? Muito obrigado, Nanda. Muito obrigado... Alex, William, muito obrigado a toda a produção, a Aline, que hoje me acordou às 6 horas da manhã, por telefone, viu? E me acordou dizendo, Henrique, está na hora de acordar, olha teu compromisso. E a gente está aqui com esse bom humor, tem muita coisa esperando a gente lá fora. Um excelente final de semana para todos vocês, para o pessoal de casa também, que Deus abençoe. E quero aproveitar porque semana que vem é Dia das Mães, né? E Dia das Mães, então eu não vou ter oportunidade de estar aqui. Quero desejar a todas as mães da Onda Digital um feliz Dia das Mães, repleto de muita luz, muita sabedoria. Obrigado. Valeu. Até segunda-feira. Até. Só na Onda Digital você ouve as músicas que marcaram época. E fica bem atualizado o dia inteiro com notícias em tempo real.